Afina aí que está começando mais um podcast aqui na Oliver Strings e hoje temos aqui Hudson de Cavalcante, Fábio Vanini e Vinícius Facchinetti. Bem-vindos, gente. São os maiores expoentes aí da loteria brasileira. Estão aqui conosco hoje no nosso podcast aqui na Oliver Strings. E aí eu queria perguntar para vocês como é que foi o começo de vocês na loteria, sem criar briga aí, um de cada vez. Como é que foi o começo de cada um? Por respeito sempre o Fábio, porque é nosso Não, é mestre. impressionante o respeito que vocês têm pelo Com Fábio. Até certeza. quando ele não tá Não, quando o Fábio presente, chegou, a gente é muda. uma Esses dias eu vi um vídeo no Instagram que é tipo assim, tem um cachorro brigando num canil assim, né? Aí daqui a pouco vem um caramelo lá de longe, assim, os cachorros já começam. É nóis. Mesmo, eu escuto barulho no quintal, Fábio. Vai lá ver aqui. Os cachorros Não, é começam a alguém. murchar Ah, tudo assim. enfim, mas como eu É. comecei na loteria, eu não sei se eu comecei antes do que eles, mas acho que eles estão me considerando mais velhos, mais velho dos três. Eu comecei, eu lembro bem, em 92, construindo um violão junto com meu pai. Meu pai era luthier de violões. E até eu estudar luteria de violinos, eu fiz violão, fiz cavaquinho, fiz rabeca, fiz viola caipira, sempre com meu pai. E foram dias muito interessantes, ao mesmo tempo eu passei algum sufoco. Meu pai é italianão daqueles, então não foi muito brincadeira não. Eu lembro só para contar um episódio desse começo Conta para aí. ilustrar. Um dia eu inventei de fazer uma rabeca e eu estava escavando a rabeca e aí meu pai, acompanhava tudo assim, precisamente. Eu não tinha especímenes, não tinha nada. Ele falou: "Ó, faz de tal jeito". E eu sou extremamente cabeçudo. Como meu pai é, eu também sou. Eu herdei a cabeça do meu pai. Aí ele chegou do almoço, assim, ele trabalhava fora, ele chegou do almoço, aí ele passou por mim, assim, direto. Eu devia estar assistindo Chaves na época, ele passando Chaves, ele passou na minha frente direto, assim, me cumprimentou, foi, pegou o tampo da rabeca, olhou pra mim e falou assim: "É isso aqui que você ficou passando a manhã inteira fazendo?" E jogou, assim, no jardim e saiu fora. Meu Deus do Mas ele céu. é um amor de pessoa, mas é assim que era a loteria com meu pai. Aí eu tive a oportunidade de estudar loteria fora, na Itália. A Marina, minha Legal. esposa, fez um doutorado na cidade de Parma. Eu não estava decidido a fazer loteria até então. Aí, como ela decidiu, quer dizer, o lugar onde ela ia completar o doutorado, ela seria a cidade de Parma. Eu queria estudar alguma coisa ligada a madeiras. Na cidade de Parma tinha uma escola de luteria de Parma. Tinha duas Hum, escolas de luteria, por incrível que pareça, uma coisa rara, assim, uma cidade pequena, mas tinha duas escolas de luteria, o conservatório e a escola particular, Bottega de Parma, que é onde eu estudei. Aí ali eu conheci o Desiderio Concetani, que foi meu professor. Eu consegui uma bolsa de estudos para estudar luteria de violinos, na Lei Rouanet, e aprendi luteria de instrumentos de arco em geral, que era de fato uma novidade para mim. Até então eu era mais ligado à luteria e também tocava, né, instrumentos de cordas dedilhadas. que legal. Isso faz 20 anos. Esse foi o meu início. Que legal, bacana. E agora eu convido o Hudson, que antes era Cavalcante, quando eu conheci. Aí ele estudou numerologia e passou a sentir Cavalcante. E tem uma cantora que era Di, também, que botou um Di lá, assim. Não sei, eu sei que depois Gente, eu mas... coloquei, É o todo mundo nome, Não, não, eu colocou. Tem tô... um é o monte nome de D com artístico. D agora no É, meio. De fato. Sandra de Sá. Eu lembrei. Sandra de Sá. Eu comecei como a maioria das pessoas da igreja, fuçando no meu instrumento, porque eu não tinha dinheiro para levar para o luthier. Estudava violino na Escola Municipal de Música, com a professora Cecília Guida, e eu ia sempre no meu luthier, que era o Ciro Herrera na época, e incomodava ele, porque meu instrumento quebrava sempre e eu nunca tinha dinheiro para arrumar. Aí um dia ele se encheu, falou: "Não, eu vou te ensinar a arrumar e você arruma sozinho. Você não tem dinheiro." E aí até brinco, falo que eu fui picado pelo bichinho da loteria, assim. E aí, no final eu acabei parando de tocar violino, Você ainda quebrava bem, de propósito só pra ir lá. só pra ir lá ficar mexendo. Aí parei de tocar violino, ainda bem, e montei meu ateliê. Eu tinha 14 anos quando eu comecei, e eu montei o ateliê em 99. Você montou o ateliê com quantos 99. anos? Acho que eu tinha 17 ou Ah, 16, montou bem novo. bem novo. Eu lembro que quando eu comecei também foi assim. Peguei, a primeira coisa que eu fiz era aquela queixeira pintada de preto. Primeira coisa que eu fiz foi lixar ela. Então ela deixou, passou um verniz incolor. Depois fui pro cavalete, fiz um coração, né? Naquela parte Isso é É básico, clássico. né? clássica, né? Quebra os bracinhos, aí você faz. É. Aí depois eu estudei com o Ciro bastante tempo. Ele se aposentou e me deu as ferramentas dele, o ateliê dele ficou comigo. E tirando algumas máquinas, o Fábio comprou algumas máquinas dele na época, inclusive.
E depois estudei com o Vinícius, aí fui pra Itália, estudei com o Giovanni Lázaro. E estudo até agora, até hoje estou estudando lá. Já resolveu todos os problemas da loteria? Ninguém consegue resolver. Descobriu o segredo de Stradivarius? Já, Só já que é segredo, não descobri. posso contar. Não pode, é segredo. Não tem É dinheiro, não tem segredo. dinheiro que Continua, É segredo, é segredo. continua segredo. Continua no próximo episódio, essa daí. E sim, como todo mundo, eu tive minhas dificuldades, né? Incomodei muita gente, incomodei muito o Fábio, o Rafael, é mesmo. muito, muito, muito. E foi assim, todo ano eu vou pra Itália, estudo um pouco lá Legal. Você e vai pra lá e fica um mês lá, pelo menos, fico um né? mês pelo menos. Pô, essa é a melhor coisa, porque você passa um mês na bancada com um cara bom que Aí não irrita, né? Não tem controla perrengue, tudo que você faz, né? não tem muito perrengue, né? E Só um aí pouco. você junta um pouco de dinheiro aqui, gasta lá e volta. Pra juntar de novo. Melhor do que fazer como você fez, né? Você ficou 2 anos, sei lá, tempo assim, estudando lá. Aí tem que ficar contando assim. Eu passei perrengue aqui, lá eu não passei muito perrengue, não. Nesse sentido, né? Gasta muito mais também, né? E Gasta muito mais. fazer viagem picada do que ficar de uma vez logo. Mas eu acho que todos vocês vão concordar. Quando eu fui pra Itália, assim, minha cabeça abriu, eu falei, É um belo investimento isso aí. É, muda Não tudo. é investimento melhor não. E não é Pra exagero. nossa Ah, o área, pessoal fala porque é pedante, é chique. Não, cara, muda tudo. muda tudo. É, são 3.000 anos, 4.000 anos de história de diferença, né? A gente tava conversando isso, inclusive, exatamente hoje, hoje. que é uma coisa que É, me incomoda muito aqui no Brasil é o fio. Fio me incomoda absurdamente. Você É. sai de casa, primeira coisa que você vê é um monte de fio pendurado. Na Itália não tem essas uns tênis coisas. jogados às vezes. Tênis É verdade. pendurado, lixo no chão. Na Itália não tem essas coisas, cara. Muda tudo. É E o absurdo. povo, de fato, É, entende o bem disso, né? Aqui eles vão lá e puxam um gatinho a mais, né? exatamente. Então realmente o ambiente vai moldando o que a gente está fazendo. Por isso que a arte lá é muito, ela inspira. Tudo que a gente vê baseado em arte, então, E tem a inspira muito. seriedade do negócio, né? O cara, ele tem prazer em falar que ele faz aquilo bem. Por mais que não seja, às vezes, Por muito mais que não bom, mas seja, ele tem prazer. Isso aqui é o que eu faço, mas ele é o tenta meu fazer o melhor, melhor. isso aqui é o Ele meu tenta melhor. fazer o melhor, sempre vai buscando fazer o melhor. Isso é verdade. Na Verdade. Itália tem outra visão, né, sobre luteria, sobre o luthier, né, do que aqui no Brasil. Eu acho que entendo que as pessoas lá têm mais cultura, mais acesso a instrumentos clássicos, né? Então, assim, tem outra visão do luthier do que aqui, às vezes, dentro do nosso meio, da nossa bolha, beleza, né? A gente é bem conhecido, às vezes, né? Mas eu acho que o diferencial, talvez, vocês discordem, é que eu acho que lá eles encaram a loteria só como uma profissão. É uma profissão. Uhum, Não É tem um serviço, ofício, cara. é um É um ofício. serviço, mas a diferença é que, como qualquer serviço, ele tem que fazer o melhor. Um padeiro, ele tem que fazer um melhor pão. É isso aí. Um Tudo é o mecânico tem melhor, que fazer realmente. um melhor serviço de mecânica, entendeu? É tudo assim. O luthier é um prestador de serviço. Muito bom, muito competente, no máximo possível, mas é um prestador de serviço. E eu aprendi um negócio, a vergonha que você tem quando você chega na frente do seu professor para mostrar o seu trabalho. Assim, cara, é difícil. Você mostrar um trabalho aqui, o pessoal mostra o trabalho querendo elogio. Eu não uhum. mostrei A até gente hoje, Ruth. Nunca levei um sempre instrumento. conversou isso, né? Conversou isso ontem. Eu nunca levei um instrumento para nenhum dos meus professores. Sim, Depois, não, não. Pra quê? a gente sabe ainda onde tem que melhorar. Aí a gente sabe o que o professor vai falar, a gente tem vergonha, assim, sabe? É, Você fala, Até hoje. até até hoje, hoje. até hoje, até hoje. É sério, eu nunca levei nenhum instrumento para nenhum dos professores meus. Dos meus 3 professores, nunca mostrei. É engraçado. Vergonha, uma vez eu estava na feira contando a história. Como eu estudei com o Negroni, o Márcio Negroni, lá no ateliê dele, uma vez ele me encontrou na feira, em Cremona, na Mundo Música, eu estava com o violino meu, que tinha feito uma exposição. Quando eu vi ele, eu coloquei para cima das costas. Não que estava ruim, não é isso, mas eu não queria que ele mostrasse, ele falasse: deixa eu ver aqui", não, não, fiquei com vergonha, coloquei nas costas, ô maestro, tudo bem e tal, e fui embora, porque ainda eu sei onde dá para melhorar, não adianta ficar pedindo pro cara me mostrar. É, mas acho que mais do que saber o que precisa melhorar, ainda tem a coisa de. Bom, eu já sei tudo que tem que melhorar, mas ele vai descobrir mais ainda. Ele vai falar mais coisa, é óbvio.
Então, Diferente de saber o que tem que melhorar, é saber como exato, fazer para melhorar, né? exato. Então, E outra Não, só que história. no entanto aí é prática e exigência própria, né? mas esse respeito que a nossa geração talvez tenha com os nossos mestres, com os professores, hoje eu sinto a geração de agora não está tendo essa ideia, banaliza muita coisa, mostra qualquer coisa querendo realmente receber Elogio. elogio. Receber elogio, aí você não elogia, a pessoa se frustra. Então, eu acho que essa Tem que geração está preparar já. muito imediatista. Não, é confiada também, né? É, Confia demais no próprio taco, né? é, Tem, exato, exato. Pouca referência É. também, né? Eu lembro uma vez que eu tava fazendo um filete com o meu professor, e aí eu encaixei o filete assim, falei, Já era. Aqui, maestro, nota tá pronto. 10. Já? Tá pronto. Falei, agora. Ele olhou e falou assim, cara, desse jeito. Mas tá tudo, não tá encaixando nada aí. Falei, como assim, não? Eu falei, não. Ele o falou, não tá Masterchef, né? encaixando. Cara, ele pegou o filete e fez assim, ó. Quando ele Parece que vai. colocou, falei, cara, não tava encaixando nada mesmo, É, entendeu? É isso. É essa a diferença de É. saber olhar e não querer elogio. Olha, se ele te elogia, você fala assim, tem alguma coisa errada. A gente porque fica até a preocupado, gente a tem que gente fazer tá o que tem que ser feito. pesando, É né? fazer o que tem que ser feito. E quando você faz o que tem que ser feito, você não precisa ser elogiado. Você não, só tem que fazer o que tem que ser feito. E pronto. Só que muita gente espera muito elogio. Tá? Eu também já esperei, né? Então a gente tem que tentar fazer o melhor sempre, todo dia um pouquinho melhor. Tentar, né? E Buscar isso. como que foi que você começou, Vini? Eu Ele comecei no pega no, Espírito ele pega Santo, no cara. caldeirão quando era Eu- pequeno. basicamente. Porque assim, eu não tinha essa curiosidade de mexer nos instrumentos. Eu tinha talvez preguiça de desmontar depois não saber montar, ou medo, alguma coisa assim. Então eu comecei já na escola, com Túlio Lima, quando o Casara montou a escola do Espírito Santo, e me formei lá no, depois fui para Itália, depois de ter vencido um concurso em Tatuí, que foi dar grana, conseguir a grana para poder ir para Itália. E aí sim, eu estudei com Negroni, com Fácil. Depois nunca mais parei de ir e voltar para da Itália, né? Claro, depois tendo amizade com um monte de gente, você vai sempre tentando aprimorar. Eu tenho meus amigos aqui, esses dois que são referências. Na luteria, esses dois são referências na luteria. Gabriel é nos negócios. Negócios. Então, assim, vocês são inspirações. São os três que me inspiram, acho, na minha vida, assim, para crescer. Que meio. Então, aqui foi meio. Mas, Não sei se eu fico mais com medo ou, gente, ou por ele. mas Tá sem referência? É, tô sem referência da baixa. Mas é sério, vocês são referências para o meu trabalho também. Então, assim, essa troca que a gente tem entre de conhecimento é maravilhoso. Mas o meu início foi muito bom, porque foi com ferramenta boa, com madeira boa, num lugar bom. É, claro, o Espírito Santo é um pouco atrasado em relação a São Paulo, com a parte até musical e a parte de luteria também era. Mas a gente começou a desenvolver lá com o projeto. Então eu tive sorte de começar no lugar certo, sem que dar muita cabeçada para cá, pedir informação e não receber. Na verdade, eu tinha até informação demais sem saber usar. Era isso. O meu foi um pouco ao contrário. Mas como eu tinha duas mãos esquerdas, tá? Então eu era sempre o último da minha turma, ralava muito. mas tem que ver se era canhoto. Não, não era. Pior é isso. Então tinha duas mãos esquerdas sendo destro. E aí eu tinha muita dificuldade, só que eu tive muita persistência. Que eu achei isso que eu acho que deu certo. Acho que deu certo até hoje, mas por tanto insistir. Eu era um chato, eu era muito chato, porque eu queria. Então, Eu queria. pra quem quer estudar loteria, a receita é ir pra Itália. Também, mas não é Cara, ajuda muito, mas final. eu acho que tem gente que não pode se iludir que ele vai entrar, né, no aeroporto lá, Fiumicino, e vai ter um passe de um portal e o cara, pronto, agora é só Agora, absorver. Não, não é assim. Porque, primeiro que são criteriosos com os alunos, eles não vão escolher qualquer Hum, aluno. Segundo, que é uma grana que vai para você não aproveitar. uhum. Entendeu? Você tem que é, estar para lá já preparado, assim. Você não vai querer achar que você vai do zero, chega lá e O eles vão te dar curso é muito atenção. caro ou você fala o custo Tudo, cara, total? custo de vida, o custo do curso, Sim. você não pode passagem, converter Porque hospedagem, depois. tudo lá claro. você consegue trabalhar também ou não consegue? Não, Consegue. não É claro, pode. depende Você é do visto, mas acho que aluno, normalmente Não, não. mas você, por exemplo, você pode fazer, claro, um violino lá e vender.
Isso, Hum. depois. É, eu Isso você fiz pode, eu isso fiz isso aí eu também. Também fiz isso. O Ruth provavelmente fez isso. Não, eles pagam Fez não? mal, mas mas eu não pagam. fiz. Desculpa aí. Eu não fiz porque eu não tive a Não precisei. felicidade, eu não tive a felicidade de ir para a Itália estudar já jovem, né? Não, mas agora, recentemente, você foi lá e você trabalhou, você Ah, fez, não, sim. construiu um Ah, violino. vendi. Não, Construí um agora, violino e vendi e aqui. vendeu. Claro, sim. Mas Sim, vendeu. sim. Isso sim, sim. Eu também vendi para pagar meus custos. Sim. Assim, se eu vendesse para pagar algum custo, já me ajudava, porque eu estava investindo em mim. Então, eu pensei muito em investir isso. Hoje, não é que precisa sair daqui para estudar. Hoje tem uma facilidade que é a internet, de conseguir se comunicar o tempo todo. É muito fácil. A gente aprendeu isso na pandemia, né, Fábio? De aulas online. A gente Verdade, aprendeu tem um muito com curso isso. online, né, de Eu aprendi loteria do muito, Fábio. muito mesmo com o Fábio, então eu aprendi demais. Então a gente tem mais acesso. Você consegue entrar no Tariz e ver foto de instrumento. Claro que estar no ambiente te proporciona muito. Vocês que foram para Itália, vocês sabem como que é. Estar naquele ambiente Ó, te essa inspira. semana eu conversei com um amigo no Piemonte que ele tá fazendo uma cópia de um Pietro Guarneri. E aí eu falei, puxa, mas por que você escolheu esse modelo? Ele falou assim, não, porque eu podia ver o original, que tava longe, mas ele pegava o trem, ia lá, via, entendeu? Pô, imagina isso aqui, você vai, eu preciso ir lá, vou dar uma olhadinha ali num Guarneri, não sei o quê, e É, volto. Então, isso, essa isso daí. não, E que tem coisa que o livro, né, não substitui, né? Mesmo a não dá, uma internet, né, você foto não precisa ter adianta. né, É óbvio. A minha vantagem hoje, estando lá, morando, é muito bacana, porque, pô, preciso de uma ferramenta. Eu não tenho nada em estoque, assim, sabe? Um estoque grande, estoque de cavalete, estoque de ferramenta, porque eu não preciso. Você pede 3 dias, tá lá na sua casa. Nem peço, eu vou a Cremona normalmente, quando eu organizo, porque eu gosto do ambiente. Uhum. Eu gosto de ir lá, visita alguém, você Hum, sempre encontra alguma novidade. Então, como eu moro a 200 quilômetros de Cremona só, para mim é muito perto, para um brasileiro, Então você não não é precisa da nada. Oliver String. O que você tá fazendo aqui, então? Ah, que precisa, hein? Mas eu gosto. verdade. Tem uma coisa que o Então, Aqui a gente mas só assim, foi. vamos falar muito bem da Itália, mas tem uma coisa, que talvez vocês tenham passado, o Gabriel tenho certeza que passou. O italiano também tem uma soberba, muitas vezes, que nos irrita. Tem um pouco de. Eles não são tão abertos, não são tão legais. Não tô falando, não dá para generalizar, gente, O mas europeu é o assim. europeu, no geral, ele é muito mais fechado. Não é que nem a gente aqui. Ah, disse Então, não. essa amizade que a gente cria, para conseguir uma amizade sincera lá, não é igual, não. Não é igual, não. É Então, um assim, bom ponto. Isso é difícil. Não é que você vai chegar bater na porta lá no luthier, ele vai Não. abrir. Não, entra, senta aí, toma um cafezinho e começa a aprender. Não, cara. Se não for um curso oficial, se não for uma escola, alguma coisa assim, né, que tem conseguir uma mentoria, vai chão, vai muita conquista, eles são bem fechados, bem fechados. Mesmo para você conseguir um pouco a mais, né, uma informação a mais, um tempo a mais, né. Por exemplo, eu tinha com o meu professor durante um tempo, eu não entendi qual que era a da escola, porque a gente poderia frequentar a escola em horário que o professor não estava, porque era aberto e tal. Mas eu achava que era só perguntar as coisas, assim, demorou um pouco para conquistar mesmo a Uhum. amizade com o professor, para ele poder emprestar um livro ou acompanhar mais o seu trabalho, assim, não, eles não são fáceis não, cara, as portas lá não se abrem assim não, cara. Tem uma outra coisa que no Brasil é difícil de mostrar pro aluno. Na Itália a gente aprende muito vendo o mestre trabalhar. A gente vê como o cara faz e só de olhar a gente aprende. Aqui o aluno quer, já Não, aqui começa. ele ia falando pro Procon, falou, pô, É, eu paguei tanto pela aula, eu falando, não exatamente. deixa nem eu encostar, falando, não, No cara, tem que... primeiro dia, assim, ele fala, você luthier. Ele vai e compra a madeira a mais, né? A mais cara de e todas. o carimbo? Com carimbo lá, não sei da onde. Carimbo a fogo, É, que tem que até ter. hoje eu não entendi essa separação de madeira que fazem aqui, Eu né, também não, tal. eu também não. Mas é assim, vai lá e paga, sei lá, quantos mil numa madeira pra fazer o primeiro violino dele. Aí chega no ateliê só e fala, pra que isso? E aí tem um outro problema. Antes dele fazer o primeiro violino dele, ele já vendeu aquele violino, Hum, entendeu? A responsabilidade ele quer jogar para quem está ensinando. E aí você entra num ciclo que a pessoa também não pode perder aquele dinheiro que ela investiu, porque ela fez um investimento errado, não se começa assim. E aí a responsabilidade, então você não começa a aprender, você começa a querer trabalhar, mas passando etapas. Isso acontece muito, muito, Muito muito. aqui, aqui acontece A- muito. Aqui muitos alunos, eles não formam a base e querem o avançado. Esse é o problema. Eu falo para muita gente. Muita gente chega para mim perguntando coisa
muito além. Ah, mas eu quero fazer, sei lá, ajuste tonal, mas não sabe fazer uma coisa básica, que é às vezes dobrar faixa Esse é direito, o mal da internet. A fazer pessoa não junta, entende. fazer, entende? A Então, assim, internet tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem um caminho. Ela te dá as informações, assim, da informação, e aí que entra o professor, o mestre, né? exatamente, que Aí vai você filtrar. aí você vai ver, por exemplo, com essas informações, o cara tá procurando o ajuste tonal, que é você afinar o tampo e o fundo do instrumento, né? É mais Uhum. basicamente isso. A forma toda torta, um bico pra cima, outro pra baixo, o F tudo fora de lugar. Mas o cara tá ali, ó, porque ele acha bonito bater na madeira, É porque vira uma coisa, sabe? sei lá, mística, né? Então E, é a- Olha, eu faço o ajuste tonal, você faz? Eu não, eu falo pro pessoal, não, eu não faço. ele quer tirar uma Eu já foto fiz bonita muito, pra mas pôr não no faço Instagram, mais. né? Ele fiz assim, É, eu não sei igual o vocês, eu não fulaninho uso com mais esse esse sistema há carrinho, muito ele tempo. quer botar ele assim com a É, cara de sério, então assim. tem muita coisa que a gente não faz mais. e aí você pensa, ah, o que que eu falo pra essa pessoa? Porque você não pode Não sabe nem por desmerecer, onde começar. porque tem uma coisa cultural. Então, na Itália, um aluno não pode ganhar dinheiro. Se você é aluno, você não tem que ganhar para estudar. Então você só estuda, Exatamente. você entendeu? E às vezes aqui começa ao contrário, né? Começa a ganhar É o que ele antes falou, de você vende antes estudar. de. Não, Você tá vendido E o às vezes nem instrumento sem nem ter. instrumento, até ajuste, é. até Aí vem uma pergunta: um cirurgião não tem que se formar primeiro antes de fazer a cirurgia? É. Por que que um luthier tem que vender o instrumento antes de aprender a fazer qualquer coisa? E é óbvio, gente, que eu entendo muito bem. O Brasil é um país E não tem. continente, tem muita dificuldade no Brasil também de estudar. E eu admiro muita gente que consegue fazer algum trabalho com pouca informação ou com nenhuma. Eu era zero, não tinha competência nenhuma. Se ninguém me falasse, eu não conseguiria. E não tem nenhuma regulamentação, nada para isso hoje no Brasil. Não. Não. Não É, tem, é a pressão do mercado mesmo. infelizmente. O problema é assim, é você falar, eu vou jogar o meu instrumento no mercado, né? E aí eu vou ter um retorno. O problema é que a referência do mercado também acaba. Isso aí tudo é puxando para baixo, né? Porque o mercado vai comprar o que tem. E o que tem é ruim, vai caindo, caindo, caindo. Então, se tem uma coisa que é bem importante, mesmo que a pessoa não possa ir para fora, ela buscar sempre essas referências fora, né? Isso daí é uma coisa fundamental, né? E tem outra coisa. Tem autodidatas que são bons. Isso, Muito. isso, isso eu Tem que falar. defendo. Não vou, né? Eu tenho um Uhum. amigo que é o Luiz Manfio, que ele vende instrumento muito bom, funciona bem. A estética, ele mesmo fala, a estética eu quis assim, e tal. Uma escolha dele. Ele é uma pessoa letrada, Sabe muito. muito, sabe muito, leu muito livro. Eu peço conselho para ele. Sou sincero em falar, peço conselho para ele. Mas tem um cara, que eu não lembro o nome agora, que levou um instrumento no meu ateliê para eu ver. De certa forma, ele queria que eu julgasse o trabalho dele. Autodidata, nunca estudou em nenhum lugar. Quando eu peguei o violino dele, eu falei: esquece isso. Olha você, o meu instrumento, me fala onde eu tenho que melhorar. O trabalho era muito melhor que o meu. De um autodidata. E é mesmo, eu fiquei impressionado também. Entendeu? O cara é autodidata. Mas é um. Eu conheço 300. É um que dá certo. Eu não apostaria isso. Sim. Eu apostei, tá? Hum. Eu comecei com o seu Ciro não era um grande construtor. Então, de certa forma, eu apostei nisso. E não deu certo. É, Você perdeu muito Só tempo. perdi muito uma coisa tempo. que tem, Tava que é perdendo uma coisa tempo. que eu bato na tecla sempre, assim, a gente tem que oferecer as oportunidades, né? Ou então tem que buscar as oportunidades, não sei o quê. Hoje em dia se fala muito em igualdade de oportunidades. Porém, uma coisa fundamental, as pessoas não são iguais. E não adianta insistir nisso. Nem todo mundo que quer fazer loteria vai dar certo. Alguém dá certo, alguém não dá certo. E a pessoa, um iniciante de loteria, ele tem que entrar como em qualquer profissão, preparado para não ser o caminho dele, entendeu? Porque a gente vê que é a loteria ou a música em geral, mas a gente vê que isso no violino tem um pouco mais forte. Não sei se vocês percebem. Tem uma coisa de paixão, assim, um negócio meio visceral. Uhum. A pessoa, não sei, fica meio doente por um violino, assim, ou então é coisa, a mesma coisa que o cara tem lá um violino de R$ 300, o cara põe corda de R$ 1.000, estojo de R$ 2.000, Se arco de apaixona, né? mas na verdade isso aqui é uma caricatura, mas que acontece com o violino em todos os aspectos, assim, seja para o grande colecionador, seja para o iniciante em luteria, seja para o iniciante quando toca na igreja lá, que quer o. Então, o violino tem uma coisa assim meio doentia, né? E o fulano que tá querendo fazer luteria,
muitas vezes ele não tem simplesmente habilidade, ele não tem físico. Ah, tem que treinar muito, é verdade. Tem muita gente que compensa, que nem o Vinícius caiu no caldeirão, né? A gente, eu e o Russo, a gente tem que ralar, né? Mas tem gente que mesmo ralando não vai, não adianta. Ah, Não, ele tem que cair no ser. caldeirão é bom. E o Obelix, né? O Obelix caiu na. Não, tô brincando, o Vinícius é um exemplo Não, mas de eu tive superação, né? muita dificuldade. Era muita dificuldade. Eu tive a sorte de eu cair no lugar certo. Eu imagino se tivesse caído no lugar errado. Mas eu entendo o segredo para você ter dado certo. Qual era? Repetição. Exato. Então, A isso é uma escola coisa do que Renato era hoje em isso, dia é a internet repetição. mata, cara. Hoje em Repetir, dia a repetir, internet não repetir. tem repetição, tem só com novidade. É. E não adianta, como tudo na vida, tem que ter repetição, cara. Tem aquela Línguas teoria das tem. 10.000 horas, né? É, 10 É, mil horas, 10.000 horas. tem Você repete uma coisa para virar 10.000 especialista. para virar É 10 mil especialista. horas, né? Aí a pessoa com 10 horas quer ser 10 especialista. minutos. Primeiro É, 10 violino no já quer primeiro um violino. violino genial. Exatamente, não vai ser, gente, Então, não eu vai ser. lembro, por exemplo, um aluno meu que ele foi fazer um curso de construção de violino comigo quando eu comecei a dar muitos anos atrás. Aí ele veio de longe, ele passou uma semana hospedado e tal. Aí no primeiro dia, cara, no primeiro dia, na hora do almoço, ele almoçou rápido e saiu e foi comprar uma ferramenta. E ele comprou uma ferramenta. Você já viu aquele tipo um compasso de torneiro que ele Sim, abre assim? sim, sim. Quantas vezes você usou isso aí já na Nunca vida? usei isso aí. Nunca usou. A primeira ferramenta, por quê? Porque ele viu em algum livro, acho que tá no Strobel, né? Tem na capa. É. Então ele foi lá e ele queria aquela lá. Eu falei, cara, por que você gastou seu dinheiro que já é escasso? Uma coisa absolutamente inútil. Não, não, cara, já começou errado, entendeu? Porque a pessoa é um negócio assim, que a pessoa às vezes perde a razão, pô, né? E não adianta, tem que começar do básico. Isso aí é a primeira coisa, repetição, estar disposto, né, a ter uma paciência heróica, né, para poder fazer Sim. 1000 vezes um filete, e se não deu certo, fazer de novo, e se não deu certo o tampo, que eu contei do meu pai, jogar fora, fazer outro. Não se contentar com a mediocridade, né? É isso, E vai ter mudando um pouquinho de assunto, qual foi o instrumento mais caro que já apareceu no ateliê de vocês? Eu já mexi com pod, com Stradivarius, o Fábio também. Quanto não, custa? Cara, um pod hoje, 300 mil euros. Né? Stradivarius, nem sei. Hum, Balestrieri, já apareceu algumas coisas no meu É. ateliê. Mas no deles também já Não, apareceu. não, o mas meu eu nem acho que tanto, o meu nem tanto, o porque meu não aparece eu não caro. sou restaurador, não trabalho tanto com os instrumentos. Claro, na Itália eu tenho um parceiro que aparecem muitos instrumentos valiosos, sim. Mas no meu ateliê específico não entra tanta, porque eu não sou restaurador. É Uhum. fato, É o eu meu prefiro caso. construir. O meu caso é mais construção e reparação. O Hudson já é um restaurador, então vai ter essa. Mas claro que eu já vi instrumentos. Há pouco tempo eu estava com um Capicchione lá, que era Sim. maravilhoso. Então, sabe, Mas instrumentos eu acho, bons. sim, eu entendo sua pergunta, mas eu acho Ah, que não é o importante isso, cara. que é o Porque não adianta importante? nada eu estar com um Stradivarius em cima da bancada se eu não souber o que olhar, Sim. E entendeu? depois, se eu também não tiver conhecimento suficiente para Para poder lidar com poder aquilo. lidar com Chegou o aquilo. Strade lá pra você fazer o quê? Ah, eu já fiz algumas coisas no Stradivarius, colei algumas peças, fiz setup, É. um monte de coisa. Mas tem uma coisa interessante, o dono Treme a desse mão? Stradivarius, na primeira vez sim, depois vai ficando mais comum. Mas todas as vezes que eu tive que esse violino no meu ateliê, eu não dormi. Qualquer estalo que dava no móvel, eu achava que tinha alguém entrando para roubar. Então não é tão legal. Mas assim, o dono desse violino, você imagina se acontece Eu isso? imaginei agora. Fiquei É, pensando você dormindo mal. é Porque, porque preocupante, né? Porque na Itália, quando entra um instrumento desse no ateliê, normalmente se fecha o sim, a ateliê gente para conversou outro. isso também. É. Ou fecha o ateliê e o cara coloca na hora uma razão de seguro, o violino entrou lá, o seguro tá cobrindo. Aqui não tem seguro, cara. Verdade. Teve uma ideia que o Vinícius deu pra mim de fazer aluguel de instrumentos, né? Não Ter esse Você tipo de esbarra. trabalho aqui. Ainda penso nisso, né? É. Mas não tem eu seguro. procurei em tudo que é canto, em tudo que é empresa Não tem mais. e não achei ninguém que Tem uma fizesse um seguradora. seguro pra Eu até isso. cheguei a fazer laudo para eles, mas não tem mais. Tem uma seguradora que eu faço o laudo, mas ela é americana, é um cara da USESP que faz seguro pro pessoal, mas é a seguradora lá em Nova York. E aí, como é que eu vou Hum, fazer um seguro para um instrumento que entra no meu ateliê em Nova York? Então, lá na Itália eu faço um seguro em 5 minutos. Então, você entendeu? Essa é a Eu diferença. faço seguro em 5 minutos. Mas na Itália também tudo é seguro, né, cara? Tudo, Tudo. tudo Não, tudo é seguro. seguro.
Tudo é seguro. Seguro pro cachorro. Não, meu filho, se rasgar o seu sofá, o seguro paga, porque eu sou obrigado a ter o seguro para os meus filhos. É seguro obrigatório, tem E mais. aí tem seguro obrigatório. Na minha casa tem que ter o seguro, porque senão não me alugo uma casa, por exemplo. Vai ter um bom Então, negócio. o seguro obrigatório. O seguro do carro, seguro para os outros, não para mim. Então, Assim, se for tô- começar de forma pequena, né? Dá pra se segurar, né? Pega alguns instrumentos e tal, começa a alocar. O duro é se o negócio começa a expandir, né? Aí você Fala, começa a "Pô, ter instrumento de alto nível, por exemplo, É, de como é então, que alto você vai nível. fazer? vê um Solisa para Entendeu? emprestar um instrumento, aí entra É, a fundação para patrocinar, né? é. isso não Mas sei é, que é vai. esse que é o negócio. É o que eu falo com meus alunos nesse sentido, né? É mais importante você saber o que perguntar do que o que responder. Tá? E isso tem a ver com a cultura. Eu vejo uma falta de cultura, não que eu seja uma pessoa culta, eu não sou. Ah, é Quando sim. eu começo a conversar com o Fábio, eu me sinto, Tudo bem, então, exatamente né? por isso. Por Mas é que exemplo, o Fábio é fora da curva. É mas a é, cultura. mas é, é. O Mas Fábio é eu, fora eu, da eu não curva, sou uma, cara. eu não me considero uma pessoa muito culta, mas quando eu começo a comparar, cara, eu falo, não é possível que você quer ser luthier, nunca leu um livro na vida? Não é possível? Como é que você quer ser luthier se você não sabe falar Não, direito? isso é uma coisa. Eu Sabe tenho direito. muitos alunos. Eu tenho, cara, atualmente, acho que beirando os 370 alunos. Aí eles Que pedem, legal. preciso dar uma indicação de livro. Aí eu mando lá o livro em PDF. Ah, não lê inglês. Eu falo, cara, não dá nem pra Fica começar, difícil, cara. fica Vai ler o quê em difícil. É português? Tem uma verdade, divisa né? única. Possível, Não possível. tem, não tem livro em português. Aí tem, você vai ver a tradução. Você já viu a Exatamente. tradução do Strobel? É Não, é horrível. Sim, horrível. horrível. Então, assim, cara, eu louvo a pessoa que fez, vão Sim, trabalhando e sim. tal. Hoje em dia até tem o chat GPT, sei lá, esse chat. Te ajuda muito mais. Ajuda, mas, pô, não tem literatura em português. Tem três, quatro livrinhos, meia boca, mas assim, não tem como não ler inglês para você ser um luthier decente. Eu lembro isso aqui, uma vez uma pessoa da Academia USESP. Ah, não sei o que, tá. Você gosta de fazer? Ah, mas tem que estudar umas coisas lá, português, também tem outras matérias. Pô, mas você é um músico. Você É o imagina assim, você tem um mínimo. quarteto. Aí você vai fazer a apresentação do seu quarteto. Aí você fala, nós foi lá em Jundiaí fazer uma... Cara, pronto, seu quarteto você não vai ter sucesso. É, você já nivela para É, baixo, você que é vai perder com muito tudo. Entendeu? Então, o incrível. músico que não sabe, cara, né? Então, eu conheço um músico, Bruno da USESP, que ele faz traduções de um autor super renomado lá, da área de filosofia e tal. E as traduções brasileiras, ele que faz. Pô, você vê um outro nível. Por isso que o cara é da USESP. Não é porque ele toca bem, mas o cara tem cultura. Mas é um conjunto de É um coisas, conjunto né? de E coisas. luteria Conjunto também de deve ser isso. E o tem luthier, história, tem coisa de barroco, tem coisa é, de estilo, tem coisa de técnica, tem história da marcenaria, história de um monte de coisa, né, e cara? para você identificar o instrumento, você tem que entender isso. Por quê? Quando você pega um instrumento, por exemplo, do Piemonte, muita gente identifica como francês e não entende por quê. Porque o Piemonte foi da França, o Rio foi da Exatamente. França. Só que se você não lê, você não vai saber. E do norte da Itália? Por Você vê, exemplo, isso é uma coisa que Entendeu? falando de verniz. Ah, o verniz especialista, sei lá, do mestre luthier do século XVIII. Aonde que ele ia comprar as resinas? Na farmácia. exatamente. O que tinha na farmácia? Tinha remédio e resina para fazer verniz do quê? De violino? Claro que não, era verniz de móvel. Então, Uhum. o cara que conhece de verniz antigo, de luthier, de luteria, ele vai estudar onde isso aí? Não tinha um tratado de verniz de luteria do século XVIII. Tinha tratado de verniz. O tratado de marcenaria. Aí ele vai ter um capítulo de verniz, entendeu? Aí é o Sim. mesmo verniz, cara. A diferença é que o luthier ele ia mudar a receita dele para uma aplicação diferente, para uma acústica e tal. Mas não é que era muito diferente, não. Entendeu? Por isso que ele tem que ter um conhecimento, buscar uma cultura um pouco mais ampla do que só, né, o segredo de Stradivarius, né? O segredo de Stradivarius era ir na farmácia, no quarteirão do Duomo lá e comprar as resinas que se Inclusive usava tem para fazer cartas, tem remédio. notas, tem cartas dele. E sabe uma coisa interessante? Hum, Hoje o luthier é um artista, não é? sim. O Blott, Eric Blott, É fala um no livro falso. dele que Eu tinham sempre. 33 liutaios que passaram pela bodega do Stradivari, começaram o primeiro emprego lá e morreram trabalhando lá e ninguém sabe o nome. 33. Meu Deus. 33 que viveram lá, fora os que só passaram. Então, E isso hoje, se você não fizer o violino do começo ao fim, não foi você que fez. Se você não quase que ir lá cortar a madeira, Tá quase precisando isso. Esses dias porque um assim, pelo que eu rapaz vejo aqui, perguntou: você usa máquina para cortar a madeira?
Não. Não, eu corto no Tô dente. quase usando máquina pra fazer o violino Cara, inteiro. corte é uma máquina, cara. A diferença é que o motor não gira com eletricidade, com Então, o pessoal sonha umas é, ideias, umas tipo, coisas assim, ó, uma coisa que já me deixa assim muito então bravo. não usa eletricidade, usa vela, pô, lamparina, usa qualquer coisa. É Cara, o contrário, você tem que pegar a semente, plantar a Não árvore. faz Quando ela sentido. crescer, você corta e É. você faz o instrumento. Eu não, era uma fábrica, então. Era uma Era uma oficina. 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 Porque o conceito de fábrica vem depois do Henry Ford, né? Tá. Então é uma oficina. Era, cara, simplesmente você fazia o tampo, eu fazia o fundo, ele fazia a faixa, ele fazia a voluta, a gente juntava, fazia um violino, vendia. E E colocava o estrade lá na quando etiqueta. Stradivari morreu, tinha 98 violinos estendidos no ateliê que não tinham sido vendidos ainda. Pô, pensa uma Então pessoa não tem fazer. Pergunta como. aqui, quem fez 100 violinos até hoje? Não, 700, quanto que é? 700 é, instrumentos, mais ou menos? impossível. Mil. Mil. É, E Cara, isso contar que uma época que não tinha eletricidade. não, então, Então Porque era bastante A gente Itália no lá, né? inverno, 4 horas da tarde, tá especializado escuro. em CNC. CNC. Mas olha, eu não sei se vai mudar de assunto, mas acho que não. Uma coisa que já me deixa um pouco fora, assim, na Itália se fala fora, né? Sim. É quando a pessoa fala, é uma arte tão bonita, não é uma arte, é uma arte. Cara, luteria, podem, vai ter um monte de hater que vai falar o contrário, mas luteria não é arte. Ela é arte num sentido largo, como é a arte de fazer tapeçaria, como é a arte culinária, arte de fazer móveis, arte de qualquer coisa. Luteria não é arte, ela serve à arte. Entendeu? Por que que eu tô Sim. falando isso aí? Porque essa é outra coisa, tá falando de começo da loteria, né? O Uhum. iniciante. Ele entra com a mentalidade como se ele tá entrando para se formar um artista. E ele quer se tratar como artista. Já não gosta de ser tratado como artista. Ele tá errado. Segundo, o fulano entra com esse espírito de virar artista. Também tá errado. Ele vai virar um artesão. Uhum. Ele Isso é, tem que se submeter, é uma beleza, é uma Tem maravilha. que produzir. Mas tem que produzir, mas ele tem que entrar com mentalidade de artesão. você acredita que esses dias eu tive uma conversa dessa com um aluno, ele se sentiu ofendido porque eu falei que loteria não era arte? Errado, conceitualmente tá errado. Decepcionou ele. Entende? Então, muitos se decepcionam com essas coisas. Ele Vai em tava. qualquer blog, os caras não É, entendem. Ele. Eles ficam As chateados, pessoas magoados. romantizam um pouco a loteria, né? Ó, um qual que é pouco, o fim? Qual que é o fim? muito. Loteria, Qual que é o os fim do nosso trabalho? instrumentos. É, Servir o músico. serviu A música. música é uma É arte. a música. É isso aí. Então o artista Vai é ter que quem ser usa música. ferramentas. A gente só cria Lógico. ferramenta. Entendeu? É só criar Não, ferramenta. eu fabrico instrumento. Não, Construo não instrumento. tem. Não Mas tem. aquela coisa da arte suprema de Ah, nossa, você tá criando. Se alguém for lá e ver alguém te ajudando, já era. O seu É, instrumento já valeu menos. então, na verdade, eu acho que na etapa que a gente está hoje, não, porque a gente chega num nível que você já não liga para essas coisas, porque quem vê isso é gente muito pequena, é que não entende do negócio. Então, uma pessoa, um profissional, principalmente eu vou falar um profissional que vai no meu ateliê na Itália, não vê assim, não Não sabe, se importa, claro não que se não. importa porque é outra coisa. A gente não faz tudo sozinho. Então, assim, fazer uma junta, muita gente tem o seu ajudante. Tem outro problema maior, cara. Por exemplo, eu hoje trabalho sozinho, tenho meus assistentes que vão lá alguns dias por semana, mas você aqui, você não precisa ir no banco, Não, você não precisa atender cliente, não. né? Você precisa pagar a conta, não. Tem tudo para fazer para você, né? Eu tenho que ir no banco, eu tenho que atender o cliente, eu tenho que fazer o instrumento, tenho que fazer o trabalho, Não, tenho que cuidar da minha família, não tem nem como. entende? É muita coisa, O pessoal acha que a exatamente. gente tem que fazer isso tudo sozinho e ainda fazer o instrumento assim. Um Não dá mês. tempo, não é assim, cara. Não é assim. Não é É assim. a falsa visão que se criou por causa talvez da parte mística da nossa profissão. Se criou uma ideia, porque é o que vende. Para muita gente vende isso. Sabe como chama isso? É a Eu ideia não do sei, artista solitário. não sei, Hudson. Não, isso é uma coisa, é uma A ideia mentalidade do artista romântica. solitário. É uma mentalidade absolutamente romântica. Você vê o Michelangelo. Michelangelo lá fazia, né, vai fazer uma escultura. Ele tinha um fulano que fazia o tecido da roupa, tinha que um fulano fazer um modelo, o outro fazia o acabamento, fazia tudo. Às vezes ele ficava tipo um maestro, assim. Mas a Ele expertise era fazia, do ele cobrava. cara. Não, tudo é dele. Ele Exato, não perde o mérito por isso. a expertise é Mas dele. A assinatura, no a final das assinatura é contas, é ele que dele. E aí atesta a depois é possível qualidade. que as pessoas que faziam para ele fizessem aquilo melhor do que ele. Uhum. Mas ele que escolheu porque ele queria daquele jeito, entendeu? Aí o mérito ele tá lá. Verrock é o maior exemplo disso. Verrock teve um monte de gente trabalhando para ele e tem quadro que os caras falam, isso aqui, anjo aqui é do Da Vinci, isso aqui é de não sei quem, isso aqui. Então, por exemplo, verniz. Ah, não, tem um mito do verniz, que o luthier é um alquimista, né? Que faz lá Ou as não. massinhas, fazer o verniz. Cara, eu tô usando um verniz do André Amaral. Muito bom. Eu fui lá, comprei um vidrinho com ele. Nem me Muito falou. bom. Hã? Ele nem me falou ainda. Então, eu Vou tô comprar. vendo o jogo aqui. Não, mas ó, é um verniz bom, cara. É melhor do que o que eu fazia. Eu não achei um verniz
tão bom no Brasil. E aí Tá você já pronto. economiza um belo Ah, então tempo desmereceu não o fazendo Fábio verniz, dando né? crédito. Não, cara. Você Maravilhoso. economiza um belo tempo também, Economiza um tempo e eu atingo a qualidade que eu queria antes. acabou. Meu verniz também, eu compro de um cara de Cremona. Eu falei, tô indo É aí, legal o fazer. Você Lúcio. é bom, é gostoso, é divertido. Mas, pô, você vai ficar 80 anos pra fazer uma receita no final, né? Aí você vai Vai fazer ficar um violino bem provando, vernizado. provando. Não dá tempo, né, de provar tudo Não que a dá tempo, gente né? Se Stradivari deveria. tivesse vivo hoje, ele ia usar Super Bonder, cola branca, verniz sintético, ele ia usar Ô, tudo isso, cara. CNC, Ele ia arrumar um jeito de usar Rápido, isso não. e ficar bom, porque ele era Fica um bom. gênio. Ele era um gênio. Mas ele ia usar, ele usava toda a tecnologia da época. saber escolher, saber da onde partir, pra onde chegar. Isso é genialidade também, Uma mano. coisa que eu gosto muito é esculpir. O tampo e fundado, amo esculpir. Quer trabalhar pra mim? Mas vai chegar uma. Não, pagando bem. Mas o que acontece? Meu ombro já não é o mesmo quando eu tinha 20 anos. é mesmo, né? Então, assim, muitas vezes eu Percebe estou que esculpindo, estou meio precisa. torto, quer dizer, mas é que Por muitas isso que vezes você é estou torto? esculpindo um violoncelo, cara, eu paro tanto. É. Por quê? Mas também eu já esculpi para muita gente lá na Itália. Muito, já fiz os trabalhos, Chegou lá, você foi eu trabalhei ajudar. para muita gente, Isso é uma coisa muito comum lá. muito comum. Vai te falar da Mesmo Itália. formado aqui, mesmo Exatamente. Mesmo professor formado, mesmo aqui. já profissional, eu trabalhei para muita Mesma gente. coisa. E não era aluno, não estava fazendo como aluno. E aí você trabalhou para muita gente lá, que vendia instrumento. Não, a Você pessoa vai ter, adiantava o tô instrumento. adiantando o trabalho, estou fazendo uma Adiantava o parte trabalho. Cara, essa é uma E das para coisas. lá muito. eles nem ligam Vamos se ser o sinceros. cliente dele, o músico que comprou com ele, nem liga quem que. Não, Vamos ser alguns. sinceros. O Vinícius já fez instrumento inteiro pra gente da Itália lá. E levou etiqueta com o nome do cara. Nem posso contar. Não, e Exato. essa é a Mas assim, melhor maneira E, do não, instrumentista iniciar, curiosidade. seria iniciar, porque ele vai fazer instrumento é, padrão, Curiosidade, tá? quanto custa um instrumento lá desse que você mas aí eu já tô falando, ajudou tem instrumento de. ou fez inteiro? Vamos lá, fiz inteiro, sei lá, 10 mil, 15 mil. 15 Teve que eu mil fiz euros. partes de 40 mil, 50 mil Esses de euros. 40 a 50 mil euros você fez partes. Esse aí eu fiz partes. E inteiro, 15 mil, Inteiro acho que 15 mil inteiro. 15 mil dólares. Então, assim, Então, com a grife certa, com nomes certos, o é óbvio seu que. instrumento Então, mas aí que tá. poderia Eu custar isso. seguia algum padrão, eu seguia A escola do a Vinícius. escola de quem É, tá me ele pedindo só alguma vai coisa. atestar o nome Olha, dele lá dentro se estiver de acordo com o que ele exato. Esse pensa. é um outro problema aqui. O brasileiro tem problema em aceitar a ordem. Acha desonroso aceitar a ordem. Então, se você chega para uma pessoa e fala, ó, faz assim, ele acha que você está mandando nela. E ele acha que isso é ofensivo. Mas é igual a história da submissão aqui. Então, As pessoas entendem essa palavra errada. eu, eu, Submissão. eu lembro uma vez que meu professor pediu para fazer um negócio, eu fiz, Você falou separadinho assim, você já tem outra é Não, submissão, então, da exato. missão. missão, É a submissão. entendeu? E aí, eu tava Está fazendo um sob a. trabalho com meu professor, eu fiz, aí ele falou para mim assim, é, você não tem a qualidade principal para um luthier. Eu falei, o que que eu fiz? Você não sabe aceitar a ordem. Eu falei para você fazer assim, você fez errado. Toma. Aí eu fui e consertei. Mas, É, mas assim, te eu doeu? não tinha. Porra, cara, como não dói? Eu me envergonho, eu me Você fala, envergonho, eu me envergonho. cara, aí eu parei pra Tristeza. perceber que eu tinha esse defeito. Ele tá mandando em mim. Ele não manda em mim. Mas Tem por que ser quê? seco, lixo ao soalho, né? Tem que virar Não é mestre. assim. Eu era teimoso também. Começo o Túlio sofreu um pouco, coitado. O professor sofreu porque eu era teimoso. Eu também tinha, que vem dessa cultura. A gente querer muito massagem, carinho e elogio e tudo isso, ao invés de ouvir o que tem que ser E o italiano pra tem um ser feito. problema, cara, que o italiano ele fala com você primeira vez, segunda ele não fala mais, ele já grita. Aí, Acabou a cara, aí paciência. você, meu professor tem 1,97 m de altura, cara. Não dá nem pra. E ele é um cara que eu admiro, porque ele é um gênio. Eu já falei isso pra ele, ele não, mas ele é um gênio, porque você conversa qualquer coisa com ele. Ele sabe a vida dos imperadores romanos todas, de cor. É um cara, um culto assim, muito culto. E aí você fala, eu não quero decepcionar esse cara. Aí você fica mal, entendeu? Você vai pra casa assim falando, putz, por que que eu vou fazer isso aí? Comprar um livro de literatura romana, Entendeu? história. Você não sabe perguntar. O pessoal daqui não sabe perguntar. Eu recebi um menino esses dias aí que falou pra mim assim, cara,
quero ver se o meu violino tá pronto para entrar no mercado. Aí ele mostrou o violino, eu olhei, falei, cara. Aí ele, e aí, posso vender meu violino? Falei, você pode vender para quem você quiser. Aí ele, mas é bom? Falei, aí já é outra coisa. Cara, eu falei, você quer ouvir mesmo? Onde você tem que melhorar? Só que eu percebi que não era bem assim, né? Falei, ó, vou Uhum. fazer o seguinte, pega uma folha, anota de 1 a 20. Eu só vou falar 20 coisas que eu tô vendo aqui. O resto você melhora depois. Eu comecei a falar, cara, ele ficou abismado de tanto problema que tinha que ele não enxergava. Mas não é um problema, cara, Sim. entendeu? Não é um problema ter problema, né? Não é nenhum É um problema. problema, é natural ter um problema. Nunca vai É, estar não, depois eu 100%. resolvo, É, não, isso aí não dá nada. mas Não, você tem que cara, não é saber assim. perguntar. Se ele tivesse chegado em mim e falado assim, cara, você pode me falar alguma coisa para melhorar o meu trabalho? Cara, aí ia ser outra coisa. Agora você Uhum. perguntou se você pode entrar no mercado, entende? Sim, sim. E o Giovanni, pelo menos o Giovanni, ele é zero paciência com essas perguntas. Então, uma vez eu perguntei para ele, você usa ajuste tonal? Ele falou, aprende a fazer um violino primeiro, depois você pensa É nisso aí. isso, é exatamente o que eu estava falando. Aprende a fazer uma coisa para depois pensar nos micro detalhes. A pessoa ainda. Aos Hoje, poucos, Hudson, né? lembra que eu brincava a história do filete, mas com você sobre a A lupa? lupa. Mas a pessoa usa lupa para fazer filete. Queria olhar. Mas não era por Sim, causa que sim, você me você vê mostrou. no olho, Era a você galera lá no conservatório, mesmo os alunos. Pô, no olho você tô vendo um uma buraco lá greta. dentro, uma greta, você vai usar uma lupa para quê? Sabe? Então, quando você não enxergar, você tenta usar alguma coisa a mais. Aí, um dia, ele perguntou para mim se eu tinha orgulho do que eu fazia, cara. E eu parei e falei, o que que eu respondo agora? Porque eu não entendi se ele estava fazendo a pergunta Ironicamente, ou... ironicamente ou Uma se ele queria pegadinha. realmente entender. Aí eu devolvi a pergunta para ele. Eu deveria ter orgulho do que eu faço? Aí ele me falou, você deveria. E começou a conversar comigo, tal. Mas naquela hora eu percebi que se eu tivesse falado que eu tinha orgulho, a conversa ia ser diferente. Entende? É É. isso. E É. você já deve ter apanhado várias vezes lá. Você também, o Desidério, já deve ter falado algumas vezes bruscamente. Maringol! Marengon. Negro, Lavoura de Marengon. Negro, quantos porcos eu tomei do Negroni, vocês fazem ideia, gente. Quantos Cara, porcos, mas quantos porcos. E eu queria dar orgulho para ele, mas no sentido assim, não envergonhar. Não mostrar um trabalho, se ele tivesse a mínima altura. Então, isso foi muito interessante na minha carreira lá. Não é tomei tanto esporro. É tanto, Vinícius! gente, Gritava. Chama o pincel. Vinícius! Era eu, moleque, correndo pra lá e pra cá. Você foi com quantos anos pra Itália? 23, 23. Estudou lá menino. quanto tempo? Meu primeiro estágio Primeira eu vez. fiquei 3 meses dentro do ateliê do Negroni. Tá. Depois no Facer, depois voltei em 2010, primeiro ano foi 2009. E depois no Facer que eu fui fazer meus estágios. Então o Negroni foi me incentivando, não faz escola Cremona não, cara. Chega, vai aprender a trabalhar. é isso aí. É um caminho. É aprender a trabalhar, porque você não sai formado. Você sai formado da escola, mas você não sai profissional, né? Então, não Esse é sei o um que vocês pensam isso, mas a gente não sai de uma faculdade formado, eu só agora sou. Você é um luthier formado, mas em Tatuí mesmo, a gente formava técnico de luteria. Mas o técnico de luteria é um expert da área? Não necessariamente. E Só é agora você tá há técnico. quanto tempo lá, Eu morando? tô morando há 3 anos. 3 anos. Não, quase 4 anos já. Que eu mudei primeiro isso. da minha família. Mudei antes um pouquinho. E as pessoas do Brasil conseguem comprar instrumento seu Conseguem, conseguem. Eu tenho direto até lá com você? um carinho ainda pelo Brasil, porque o mercado aqui é bom, é onde eu conheço muito. Então consegue sim. E como que faz pra te achar? Ah, meu Instagram, Vinícius Facchinetti, e a gente vai bater um pau e responde todo mundo, gente. Paga a comissão pra mim. É, comissão para Oliver Ó, Strings. coloca o cupom, Só colocar o cupom, gente, cupom da tá? Aqui Oliver. nessa. Coloca o cupom Oliver10, vai ganhar 10% de desconto. Falando nisso, esse podcast é patrocinado pela Oliver, né? Nem sempre sou eu apresentando, mas tem outras pessoas também. E quem estiver precisando de algum acessório, comprar alguma coisa, tem um cupom de desconto, chama Afina aí, um desconto de 5%. E eu vou perguntar para os dois aqui como que as pessoas te acham, né? Acham vocês. E só mais um lembrete, compartilhe esse vídeo
dá um like aí, se inscreve no nosso canal. E Fábio Vanini, como as pessoas fazem pra te achar? Tem o Instagram, Fábio Vanini 76. Ah, por lá acho que é a melhor maneira de me achar. E eu tô no Ipiranga, tô no ateliê, Uhum. meu ateliê é perto do Museu do Ipiranga, então quem quiser fazer algum trabalhinho lá, deixa o instrumento, vai dar uma volta no museu. Boa. E. Nossa, Não, Chique, Que hein? chique, porra. hein? eu tenho uma parceria com o Foi museu. mal. Desculpa aí. Quer ver Eu outra falei com a coisa família legal? real, eles me liberaram ali na casa pra dar um rolê. Qual que é o nome do seu ateliê? Botega de? Não, não tem nome não. O que você tá inventando? Não era Botega de São Giuseppe? Ah, faz muitos anos. Nossa, você lembra disso? Lembro, é bonito, pô, devia É deixar. bonito, né? Bonito demais. Verdade, né? Eu nem Gosto lembrava muito de mais. São Giuseppe. Você São faz, Giuseppe. faz construção também? Qual que é o seu foco? Não, o foco ali é mais manutenção, restauro, reparos. Tá. Agora eu tô fazendo um violino, por insistência insuportável do Hudson. É chato, cara. Mas deu certo. Aí pode ser que eu faça um outro instrumento. Fazendo, tenho Tá. mais um outro instrumento fazendo, mas eu não tenho, assim, uma clientela. Não é que eu não tenho uma clientela, porque na verdade a minha clientela é voltada para manutenção mesmo. Tá. Mas eu foco muito em estudante, em iniciante, tem os professores também, tem músicos em início de carreira, que é o que mais gira por lá. Tem alguma venda de instrumento, mas é mais manutenção mesmo, e Legal. reparos. E Nossa, você, tá fazendo Hudson? um baita instrumento, cara. É. Eu acho um Assim que eu vi. Desse eu tamanho, acho, né? eu acho, eu É acho um um desperdício. Eu sempre contrabaixo? falei pra ele que eu achava um desperdício ele não construir mais, cara. Consegui fazer eu e o Vinícius, né? Não, pelo amor de Deus, você fica um mês fazendo um negócio lá, tem que dar uma mão de verniz por dia. Eu quero pegar de cima de manhã e devolver à tarde, né? Já recebe, né? Enviado um Pix. Eu também, Instagram, Hudson de Cavalcante. É Tá. a melhor forma. Construção E e restauração. restauração. Setup também, Sim, sim. ajustes, né? Beleza, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado vocês por Obrigado a terem vocês. vindo. É sempre um grande prazer ter vocês aqui na loja. E se Deus quiser, cada vez mais teremos mais trabalho juntos aí. Opa, Tá bom? batendo Próximo chave, a aí. gente volta. Obrigado, obrigado.